Infelizmente, mais um incêndio foi registrado em Vitória do Jari. As informações preliminares davam conta de que 5 residências teriam sido destruídas, consumidas pelo fogo. Mas, na verdade, foram 8 estabelecimentos, 7 casas e um comércio. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o local onde ocorreu o incêndio é um local de difícil acesso. A gente vai acompanhar mais detalhes sobre esse sinistro com o Tenente-Coronel Vilmar Laurindo, que vem trazendo todos os detalhes. Nós fomos acionados diretamente no nosso quartel lá. O município de Vitória tem umas dimensões pequenas, né, que facilita até nesse ponto. E imediatamente a guarnição se deslocou para o local do sinistro. É uma localização complicada, né, nas margens do rio, com acesso só através de ponte. O nosso caminhão de combate a incêndio não consegue chegar próximo e tem toda aquela problemática de espaço e tudo mais. Entretanto, nós atuamos. Atuamos com o nosso caminhão mesmo de Vitória do Jari, com a guarnição de lá, e recebemos o apoio de militares que vieram de Laranjal do Jari, tanto guarnição quanto equipamento, e inclusive houve o apoio de um caminhão-pipa da empresa Cadan, que trabalha ali nas redondezas, né, que tem a sede em Monguba, e através de toda essa união de forças, né, houve um combate que durou mais de 2 horas de tempo, para que fosse conseguido controlar aquelas chamas ali naquele material combustível, né? A região ali está passando por um calor forte agora já nessa época, as casas de madeira com alta carga de incêndio, mas o combate no final obteve sucesso. Infelizmente tivemos a perda de todos esses estabelecimentos. Temos informações de que a Defesa Civil Municipal já atuou em amparo às famílias que ficaram, 7 famílias que estão desabrigadas. Mas no mais, a ocorrência conseguiu proceder sem nenhuma perda humana, sem nenhuma tragédia maior. Nós observamos que sempre que a gente traz aqui a informação de algum incêndio, nunca é um número pequeno. O que acaba propagando incêndios como esse em Vitória do Jari? O que leva aos olhos do Corpo de Bombeiros a alguma coisa que contribua para que isso aconteça? Um número grande, olha, por exemplo, esse agora, 8 estabelecimentos. Isso, em regiões semelhantes a essa, nós temos o problema do material construtivo dessas habitações, né, que é uma madeira que já está ali há muitos anos, ressecada, que é um material que é uma carga de incêndio que, quando o incêndio toma conta, é dificílimo de se debelar de uma maneira mais rápida. A proximidade entre as residências, a simples proximidade do fogo sem o contato direto das chamas, só pela radiação transmite o incêndio de uma casa para outra. E essa proximidade, além de fazer essa transmissão de uma edificação para outra, ainda dificulta o nosso combate. E também existem muitos problemas elétricos nessas residências que muitas vezes estão sempre em primeiro lugar nas estatísticas de causa de princípio de incêndio. Nós não temos como precisar ainda a causa desse sinistro. Não. Inclusive, teoricamente, será um trabalho de perícia um pouco trabalhoso, porque as informações preliminares que nós temos é que teria se iniciado numa causa que não havia ninguém dentro, uma casa que estava fechada. Então, como eu disse, né, sempre existe uma grande suspeita da parte elétrica, mas somente a perícia aí, com um trabalho que talvez seja bem difícil devido à destruição dos vestígios, vai conseguir ali nos elucidar lá na frente. Em relação a incêndios em locais como esse, em Vitória do Jari, é preciso que o batalhão ele tenha uma capacitação diferenciada para atuar no sinistro? Sim, os treinamentos têm que ser mais específicos. Existem exercícios que nós fazemos em áreas de ponte e ali naquela região também, uma ferramenta interessante que nós utilizamos é uma bomba d'água flutuante. Ela é jogada na superfície da água e de lá ela puxa água diretamente. Mas aí já é preciso ter um trabalho juntamente com uma embarcação e tudo mais. Então é uma sistemática realmente que requer um pouco mais de especialização. Uma dica para quem está acompanhando a nossa programação no primeiro pequeno sinal de incêndio, o que o telespectador deve fazer?
Em primeiro lugar, sempre nos chamar, ligar para nós, porque o tempo que existe entre um princípio de incêndio, o chamado flashover, que a gente chama quando praticamente aquele local atinge uma temperatura em que toda a carga de incêndio se incendeia, é muito pequeno. Às vezes chega a 6 minutos, 7 minutos. Então, nos chamar, né? E se preocupar se há pessoas ali dentro trancadas para tentar evacuar. Uma questão interessante aí que você tocou no ponto é nos populares ao redor, que às vezes atrapalha, a maioria atrapalha, alguns em algumas situações ajudam. Então aquela situação de isolar o local, de se preocupar com que não tenha ninguém ferido, desmaiado lá dentro. Dependendo da casa, uma preocupação que já aconteceu aqui no Amapá, uma preocupação que eu até aconselho as pessoas: tome cuidado com grades. Quem se tranca dentro de casa tem que saber onde está a chave. Sim. Já aconteceu aqui em casa de um idoso, se eu não me engano, ele veio a falecer dentro de uma casa que estava gradeada. Então, são preocupações que você tem que ter numa situação, e a gente pensa que nunca vai acontecer, né? Mas você tem que se imaginar numa situação de emergência dessa, para que você consiga escapar e poder ajudar alguém mais necessitado. O senhor tocou num ponto também importantíssimo, da população que às vezes quer contribuir com o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas na verdade acaba prejudicando. Eu tive conhecimento de que antes de se chegar o carro com a água, é importante se chegar o comandante daquela operação para saber de fato onde que aquele caminhão com água vai ficar. O local exato. Me fale um pouco de que maneira que a população que está nos assistindo pode contribuir. Esperar, aguardar o Corpo de Bombeiros pedir ajuda, oferecer água, como é que é? Isso, em geral, em algumas situações muito específicas, em guarnições pequenas, pode acontecer de precisar carregar um material, fazer uma ajuda, uma força braçal ali de um lado para o outro, mas sempre quando solicitado. O mais importante realmente é que, se você quer ajudar, é dar o apoio para a guarnição. Água para beber, um apoio no sentido de manter, geralmente nós fazemos revezamento das guarnições de tempos em tempos que estão realizando o combate, e é uma atividade muito exaustiva. A mangueira exerce uma pressão grande, a pessoa que está segurando aquela mangueira, ela está o tempo todo sendo pressionada, e fora a nossa roupa de aproximação, né, que é um pouco quente, ela isola a temperatura para que você não se aqueça demais, mas também não permite que você, a sudorese, não permite que você se resfrie. Então, nesse ponto de ajudar os militares com hidratação, se for um combate muito prolongado, talvez até alimentação, que é o mais importante. E nós finalizamos destacando a importância de você, telespectador, tomar todos os cuidados possíveis em relação à fiação elétrica existente na sua residência. E como disse o tenente-coronel Vilmar Laurindo, ao menor sinal de qualquer sinistro, acionar o Corpo de Bombeiros. Nós finalizamos. Segue com você no estúdio.